tarde a todos, mais uma vez nessa live, no final de domingo, hoje um pouquinho mais cedo, estamos contentes, um dia meio frio, não é? Um abraço a todos, um abraço à Márcia, que está se recuperando, e hoje nós temos como abertura a seguinte frase: ninguém renasce no mundo físico para sofrer, senão para reeducar-se, para recuperar-se dos débitos infelizes, crescer e crescer na direção de Deus. É uma frase de Joana de Ângeles. Então é aquilo que eu venho batendo, para nós espíritas acabarmos de usar o termo karma, e não existe no espiritismo, tá? Não existe. Vamos lá. E hoje nós temos a nossa querida Aline Salvador, ou Salvatore, não sei, em que ela vai falar sobre um tema muito importante, que tem muitos médios que se esquecem da realidade, de como agir no dia a dia, e só querem juntar tesouros, e mais tesouros na terra, e acabam perdendo tudo, né? Nós temos que ter a nossa base, mas também temos que ajuntar o nosso tesouro no céu. E a Aline aí está para se pronunciar nessa parte. Então tá ok, boa noite a todos. E eu gostaria de pedir a Jesus que nos abençoe, esteja conosco, né, nesses momentos. E então eu vou falar sobre esse tema, né? Não ajunteis tesouros na terra, onde as traças e as ferrugens corroem, mas ajunteis tesouros no céu. E é uma frase de Jesus. E pensando bem, né, todos nós, nesse momento atual que nós estamos vivendo, nós temos muito assim a oportunidade de observar bem essa máxima e de colocar em prática, porque é um momento, né, onde todos nós de alguma forma tivemos a nossa rotina alterada, né, aqueles que estão em casa, os que estão trabalhando, mas todo mundo de alguma forma foi convidado a olhar para dentro de si e perceber algumas coisas, repensar alguns valores, né? Então esse é um momento aí para a gente poder estar, né? Se a gente reclamava que não tinha tempo para nada, mas eu só trabalho, não tenho tempo para nada. Então é uma oportunidade aí que nós temos para olhar para dentro de nós e perceber. E feliz aquele que conseguir perceber, né, de uma forma ou de outra essa máxima e conseguir colocar em prática, né? Porque realmente nós parando para pensar, nós vemos, né, que quando nós somos obrigados a parar de uma forma ou de outra e é obrigado a olhar para dentro de si, a gente percebe, né? Será como que eu estava vivendo até agora? O que eu estava fazendo? Será que mesmo eu frequentando a casa espírita esse tempo todo, há 20 anos, será que eu estava realmente colocando em prática tudo que eu estava aprendendo lá? Ou eu estava só vivendo, acordando cedo todos os dias, indo trabalhar, voltando do trabalho e vivendo a minha vida, e indo no centro e frequentando as reuniões, mas não mudando nada dentro de mim? Né? Então, realmente, vamos aproveitar todas as oportunidades, né, que nós temos para a gente poder melhorar. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E lembrando, né, até o Osmir já comentou alguma coisa assim, lembrando que quando nós falamos sobre isso, nós vamos falar bastante no decorrer da palestra sobre os tesouros do céu, os tesouros do coração, aquilo que é realmente importante, né? Em detrimento da gente só trabalhar, da gente só pensar em coisas materiais, esquecer o nosso objetivo maior, né? Que é o objetivo da nossa encarnação, que nós estamos aqui encarnados para melhorar. E quando voltar à verdadeira vida, voltar um pouquinho melhor, né? Porque senão também de nada vai ter adiantado, né? Ainda mais hoje em dia, que é tão difícil para a gente conseguir uma reencarnação, né? E a gente não aproveitar, não melhorar nada. Então, a gente não pode esquecer, né, que o objetivo maior são esses tesouros do coração que nós temos. Mas é claro que na nossa vida é lícito também a gente trabalhar de forma honesta para ter tudo o que a gente precisa,
precisa, né? Então, todo mundo quer ter uma casa, quer ter um carro, quer ter um conforto, poder fazer uma viagem, e nada disso é errado, né? Desde que a pessoa, ela procure isso de forma honesta, né? E que ela não coloque isso, né, em detrimento de outras coisas. Então, essa convivência com a família, né, a convivência conosco mesmo, né, que é tão difícil, isso tem que ser o mais importante. Né? Essa busca, que é a busca que nós estamos atrás, pelo menos nós que temos o conhecimento, né, que nós sabemos o porquê de estarmos encarnados, essa busca é essencial. E a gente, às vezes, mesmo tendo essa consciência, a gente se deixa levar pelo dia a dia e a gente acaba, né, cometendo esses erros, né, de viver uma vida assim muito materialista, esquecendo da espiritualidade. Então, nós vamos falar um pouquinho, né, o que são esses tesouros do céu e como que a gente vai fazer para conquistar, né? Então, assim, uma coisa importante da gente entender é que, né, quando Jesus falou isso, né, esses tesouros do céu, ele quis dizer que são as coisas que nós realmente vamos levar, né, no nosso espírito. São as coisas que nós temos no nosso coração, os nossos sentimentos, e é o que realmente vai contar para o nosso espírito, que é eterno. Então, quando nós desencarnarmos, nós voltarmos à pátria espiritual, esses valores, eles vão conosco. Depois, quando a gente reencarnar, eles vêm de novo conosco. Então, o que seria isso, né? Aí eu separei algumas coisinhas para a gente falar, né? Que são as virtudes, né? Então, assim, nós sabemos que defeitos nós já temos muito e vamos continuar tendo ainda. A gente vai carregar os defeitos. Mas, de repente, se a gente, né, se empenhar em desenvolver virtudes, isso vai nos ajudar, né? Porque aí as virtudes, elas podem, de repente, encobrir os nossos defeitos, como o orgulho, né? Como o egoísmo, que são defeitos que a gente tem muito enraizados e nós não vamos deixar de uma hora para outra, mas vamos nos preocupar, então, em desenvolver virtudes boas. Então, vamos procurar ser beneficentes, vamos procurar ser amorosos, né? Vamos procurar desenvolver coisas boas dentro da gente, né? E também tudo que a gente faz de bom, né? Então, todas as boas ações, tudo que a gente faz pelo próximo, né? Então, quantas vezes a gente está na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso emprego e envolvido em tantas coisas e a gente não percebe, às vezes, uma pessoa do nosso lado, às vezes senta do nosso lado no trabalho, ou mesmo uma pessoa da nossa família, precisando tanto de alguma coisa, né? E a gente não percebe, porque a gente está tão envolvido com as nossas conquistas, com a nossa vida material, que a gente acaba esquecendo de olhar para o lado. Então, qualquer bem feito, né, já é um tesouro do coração que a gente desenvolve. E não que a gente vai fazer esperando em troca, nada disso. Mas a gente está acumulando coisas boas, né? A gente está acumulando virtudes boas para nós. Então, tudo que nós fazemos de bem ao próximo, né? Aí uma outra coisa também que nós devemos considerar como, né, um tesouro do coração, e muitas vezes a gente não dá valor, são as amizades, né? A gente fala tanto, a gente todos os dias manda nos grupos, né? Aquele bom dia, aquela coisa, mas será que realmente nós temos esse apreço, esse sentimento de amizade, de carinho por aquele que está convivendo com a gente? Né? Então, será que a gente realmente está preocupado com o próximo, né? Com aqueles nossos amigos, com as pessoas que estão convivendo com a gente, se elas estão realmente bem, né? Ou se a gente está realmente passando só uma mensagem e, no fundo, a gente não está se preocupando. Então, a amizade, ele é um sentimento muito elevado, né? Quando a gente realmente sente no coração. Então, é um sentimento muito bonito e é uma virtude também. E também, aí eu separei aqui também, a convivência com a família, porque às vezes é onde a gente sente mais dificuldade, né? A gente fala, poxa vida, mas né, essa pessoa é tão difícil, eu tenho que conviver com ela todos os dias. Mas a gente sabe que não é à toa, né? Aí tá, de repente, o que a gente precisa, o que a gente mais precisa desenvolver,
né? Então, a convivência com a família. Então, vamos aproveitar, né, esse momento que nós estamos tendo para a gente poder viver melhor com a nossa família, para a gente poder, né, ter um pouquinho mais de calma, se colocar um pouquinho mais no lugar do outro e ir levando, né, essa convivência da melhor forma possível. Com certeza a gente vai estar angariando coisas boas, né, para o nosso coração. E uma coisa também muito importante, que a gente tem que considerar um tesouro, e um tesouro muito importante, né, que a gente adquire durante a nossa encarnação, é o nosso conhecimento. Então, através dos estudos e através das experiências da vida. Então, isso é um tesouro que nós vamos levar e nós temos que dar muito valor. Então, nós temos que aproveitar muito a oportunidade que nós temos, né, de ter tanto conhecimento disponível para nós, né, um conhecimento da nossa doutrina. Hoje em dia, nós temos oportunidade, mesmo aquele que não tem, às vezes, oportunidade de ter um estudo, de fazer uma faculdade, mas ele gosta de um assunto, ele pode buscar na internet. Então, hoje em dia, nós temos muito recursos, né? E aproveitar também a sabedoria das pessoas, né, mais velhas, das pessoas que convivem conosco, que tem muitas coisas importantes para nos ensinar, né? Então, isso também é muito importante e faz muito bem. Então, realmente, né, eu dei alguns exemplos, né, depois vocês podem falar mais coisas assim, sobre alguns tesouros, né, que a gente deve considerar. Eu também pensei na importância com relação aos pais darem uma educação aos filhos voltadas para esses verdadeiros valores. Porque hoje em dia a gente vê muito, a gente até vê brincadeira, a pessoa fala, os pais estão ficando loucos com os filhos em casa, porque não tem aula, né? E eles não estão acostumados. E não estão mesmo, mas olha que oportunidade boa, né? Então, eu acho que isso tudo fica de lição para que os pais, eles se preocupem em dar esses valores morais aos filhos e ensinar desde pequeno, não que eles não vão deixar de dar um brinquedo, uma coisa, mas ensinar a criança, né, a não ser tão consumista, a não querer tantas coisas materiais e dar mais valor às coisas morais, né, a esses tesouros verdadeiros. Então, isso também eu acho bastante importante, porque, né, as crianças é o futuro, né? Então, se eles, desde pequeno, forem educados a terem consciência desses valores, desses princípios, com certeza eles serão adultos mais equilibrados e melhores, né? Aí também uma outra coisa que meu tempo já está acabando, é assim, eu estava pensando também na questão dos valores, né? Do que a gente entende porque assim, os valores das coisas, quem dá somos nós. Então, assim, a importância que nós damos às coisas materiais e às pessoas, né? Aí eu vou contar rapidinho uma história para vocês aqui. Na verdade, são duas historinhas, mas aí uma é assim, né? A moça, né? Ela tinha ganhado do marido um carro. Aí ela tava com o carro há 2 dias, tava toda feliz, tudo. Aí ela saiu na rua e aí bateram no carro dela. Aí ela ficou desesperada, ela ficou muito triste. Aí ela pegou e desceu do carro, e a pessoa que bateu desceu também. Aí ela ficou desesperada, começou a chorar. E o moço falou assim: Não, eu vou pagar o seu carro. Eu sei que eu estava errado. E olha, nem aconteceu nada, só arranhou, mas mesmo assim eu pago. E ela: Não, você não está entendendo. Esse carro foi o meu marido que me deu, é muito importante. Que não sei o que. Ele falou: Não, mas eu vou arrumar seu carro. Aí ele pegou e falou assim: Não, a senhora só me dá o documento, eu vou tirar uma foto, mando para o seguro, né? E aí ela foi mexer nas coisas assim, aí ela pegou o documento, e aí quando ela mexeu assim, tinha um papel no meio, e era um bilhetinho do marido dela. Ele estava dizendo que ele estava dando o carro para ela, e que ele, em caso de acidente, ela sempre lembrasse que ele amava ela e não o carro. Então, às vezes, né, você vê, ela estava tão preocupada com o carro, ela estava tão preocupada com a questão material, né, que o marido ia ficar chateado, tudo, mas o marido, na verdade, né, o que era importante para ele era ela e não o carro, né? Então, realmente, assim, é o valor que nós damos a cada coisa. Então, né, ela dava um determinado valor para aquele carro e ele dava outro, né? Para ele, o que mais importava era ela.
Então, realmente é uma forma, assim, da forma que a gente enxerga, né? E aí a outra historinha era assim, né? Eram dois amigos que eles estavam no deserto e eles estavam meio perdidos, e estavam andando. E aí, num determinado momento, eles brigaram. E aí um dos amigos deu um tapa na cara do outro. Aí ele ficou triste, tudo, mas ele não falou nada. Ele só escreveu na areia: "Hoje o meu amigo me bateu no rosto." E eles continuaram andando. Aí eles estavam andando e avistaram um oásis. E eles foram correndo naquele oásis, tudo. E aí, naquele momento, aquele amigo, ele caiu num buraco cheio de lama, estava se afundando. Aí aquele mesmo que tinha batido nele foi lá e salvou ele, né? Na mesma hora, salvou a vida dele. Aí ele agradeceu o amigo, né, por ter salvado a vida dele. E aí ele escreveu numa pedra: "Hoje o meu amigo me salvou." E aí aquele amigo perguntou para ele, falou assim: "Por que quando eu te bati, você escreveu na areia? E agora que eu te salvei, você escreveu na pedra?" E aí ele falou assim: "Porque quando você me bateu, que não foi uma coisa boa, eu escrevi na areia porque aquilo com o tempo vai se apagar. Eu vou esquecer e o vento vai levar e vai ficar tudo bem. Agora, quando você me salvou, não, eu quero que isso fique eternizado numa pedra, para que todos saibam que um dia você me salvou." Então, aí também eu acho que o que quer dizer é isso, né? O valor realmente que as pessoas têm e que nós devemos, né, se importar. E aí eu acho que o que Jesus quis dizer com essa frase era realmente isso, né? A gente se importar com as coisas do coração, a questão do desapego, né? As coisas materiais e dar mais valor às pessoas. É isso. Acabou. A Aline trabalha na Caixa Econômica, sabe? Então, ela sabe muito bem de lidar com os tesouros na terra, os tesouros no céu. E é viável. Vou fazer uma pergunta, quem ainda não abrimos sua pergunta, mas é viável o jovem de hoje, ou os pais também, fazerem uma poupança para si, para o dia de amanhã? Então, é extremamente importante, né? Aquilo que eu falei, nós estamos vivendo o homem no mundo, a gente precisa sim. Então, a gente precisa encontrar o equilíbrio nisso tudo, né? Nós precisamos ter sim uma reserva, né? A gente precisa pensar no nosso futuro profissional, em tudo isso, né? Mas jamais esquecer a nossa responsabilidade moral, né? Mas precisa sim. Eu fiz essa pergunta, algumas pessoas poderão achar, pronto, ele já vai começar a puxar pelo lado material. Não é isso. Nós temos que entender que nós também estamos encarnados e nós vivemos aqui. E a nossa moeda corrente é essas cifras que estão aí. E nós temos que ter o nosso dia a dia. Isso não quer dizer que a gente está juntando tesouros em baú e ficando tudo deteriorado, como os antigos piratas enterravam nas ilhas, depois eles desencarnaram, nunca mais foram buscar e a gente não sabe nem onde está. Parece que tem tantas ilhas aí, tantos tesouros. Isso sim é juntar tesouro e deixar enferrujar. Mas nós temos que pensar no dia de amanhã, sim, Aline. Eu me lembro que a dona Evilásia, quando eu frequentava o centro, ela contava, a dona da casa dela passou muita privação com o esposo. E o esposo tinha uma escrivaninha que tinha um fundo falso, ela não sabia. Era um senhor português, né? Ele juntou muito dinheiro naquela escrivaninha durante 50 anos. E nunca quis achar se o dinheiro estava desvalorizado ou tinha guardado a moeda, ele foi ajudando. O dia que ele desencarnou, ela não tinha dinheiro nem para fazer o enterro dele. Aí depois que ela começou a se desfazer dos móveis, que ela ia para lugar menor, e ela mandou abrir, quebrar a escrivaninha, porque já tinha cupim. Quando ela abre, caiu dinheiro para todo lado, mas só o dinheiro que não tinha mais valor. E o cupim tinha comido. Tem outro colega nosso que era muito, se ele estiver ouvindo, paciência, ele era muito assim agarrado ao dinheiro. Ele comprou dólar.
e guardou no fogão, embaixo. Porque a esposa nunca fez bolo, nunca fez nada. Ela não sabia fazer. Mas um dia ela resolveu fazer uma torta de banana. Nunca esqueço. E olha, estava muito gostosa. Só que quando ele chegou, acabou a torta de banana. E ela fez a torta de banana, pôs no forno. Então tem aquela parte de baixo, a estufa, né? Só que o dólar, ele é meio emborrachado, né? Ele não queimou, mas ele ficou desse tamanho. Acabou com tudo. Mais de 5 mil dólares. O que adiantou guardar daquele jeito? A gente não pode se apegar às coisas dessa forma, sem pensar nas utilidades para amanhã, um remédio, uma diversão, um passeio. Eu sei que você gosta de viajar e passear. Não é importante ter as suas reservas para fazer isso? É importante também, numa palestra espírita, dar exemplos materiais para as pessoas. Senão as pessoas vão pensar, nós somos assim. Não que você falou isso, não é. Mas muitos acham que nós somos bitolados, não podemos fazer nada. Podemos sim. Com certeza. Podemos sim. Tem pergunta, Yuri? Vamos lá. O pessoal hoje que deve estar meio com frio, não quer tirar a mão para fora do cobertor para escrever as perguntas, mas tivemos algumas aqui. Errar o horário. Só um minutinho. A Mari, ela pergunta: nesses tempos de quarentena, pode ser difícil conviver consigo mesmo e com os parentes próximos. Como podemos aproveitar esse tempo da melhor forma possível e no que devemos nos focar? Essa pergunta ela fez antes de você comentar na palestra essa parte, tá? Olha aí que legal. Então, é isso mesmo, porque eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é conviver com a gente mesmo, né? Então, é o que eu falei, quando a gente tá na rotina, quando a gente tá vivendo o dia a dia, a gente esquece muitas vezes de olhar para dentro de si. E aí, quando a gente é obrigado a fazer isso, aí tem coisas que a gente vê e não gosta, só que aí também não quer assumir, não quer mudar. Então, assim, talvez, né, e também com a convivência com as outras pessoas, né, aí eu também não sei exatamente, mas acho assim, que o caminho é a gente tentar, uma coisa que eu acho que a gente precisa ter muito é paciência, né, e a gente tentar ser aquele mediador, porque o problema é quando a gente é o encrenqueiro da casa, né, quando a gente é o encrenqueiro da família, mas a gente tem que tentar sempre ser o mediador. Então, assim, se alguém, né, fala atravessado com a gente tentar relevar, mesmo que a gente dê uma respostazinha na hora, mas depois a gente tentar contornar, né, a gente procurar fazer a convivência melhor, porque eu acho assim, a gente já tem uma consciência um pouco disso. De repente, as pessoas com as quais a gente convive, elas não têm essa preocupação em se melhorar, em ser pessoas melhores, mas a gente tem, então a gente procura, né, tentar. E aí eu acho que com relação a nós mesmos já é um pouco mais complicado, porque se a gente chegar a uma conclusão que existem coisas que a gente não sabe lidar, talvez procurar uma ajuda, né, de um profissional, alguma coisa assim. Vamos lá. A Jussara, ela fala: a mídia não engana com os acúmulos de bens como fonte de felicidade? Então, a mídia, ela coloca isso porque ela precisa vender isso, né? Mas aí eu acho que vai de cada um, né, saber os seus próprios valores, né? Porque é aquilo que a gente estava conversando, a gente sabe, né, o que a gente precisa, o que a gente merece, isso tudo é justo a gente correr atrás, mas é diferente de você, por exemplo, você precisar ou você querer ter um sapato, uma coisa assim, tudo bem. Agora, você não precisa ter 50 pares de sapato, né? Porque você não vai ter tudo isso não vai nem ter tempo para usar tudo isso, a não ser que você saia todos os dias e use 3 sapatos por dia. Mas então, não assim... Então, assim, o consumismo, ele, quando é exagerado tudo, e a pessoa tem que tomar cuidado, porque a mídia tá vendendo cada vez mais, e principalmente nós, mulheres, né, a gente fica encantada, quer
tudo, né? Mas a gente tem que ver que tem coisas realmente que não é necessário, né? Ainda mais lembrando que, não que a gente não possa ter as nossas coisas, mas lembrando que tem tantas pessoas que não têm o necessário, não tem comida, né? Como a gente vê lá em Boituva, né? Pessoas que não têm o necessário. Então não tem por que eu ter 50 pares de sapato, né? A Mari, ela fala, às vezes estamos tão focados em procurar os tesouros do coração, em coisas grandiosas, que esquecemos de encontrá-los em pequenas ações que os outros fazem por nós e que podemos fazer por eles. Vocês concordam com isso? Sem dúvida, porque às vezes a gente também quer, assim, ser as melhores pessoas da noite para o dia e isso não vai acontecer. Então, acho que uma coisa que a gente precisa ser é grato, em primeiro lugar, porque a gente tem o tempo todo motivo para agradecer, a gente tem o tempo todo coisas mínimas que nos acontecem, que a gente percebe, né, o cuidado de Deus com a gente, o cuidado da espiritualidade com a gente, o cuidado das pessoas que nos amam, né? Então, às vezes é um gesto, uma coisa pequena, e a gente deve ter muita gratidão por isso e dar muito valor a essas coisas do coração, né? E às vezes a gente busca realmente coisas muito grandes, aonde nem nós estamos preparados para isso, né? Certo. O Olair, ele pergunta, nesse tempo de crise, muitos colaboradores perderam o emprego e passando dificuldades, como podemos continuar ajudando os trabalhos sociais que a nossa casa sempre faz aos necessitados? Então, eu acredito assim, a pessoa, cada um sabe de si. Então, se realmente a pessoa perdeu o emprego e ela não tem como colaborar, né, ela pode ainda colaborar com uma prece, com uma vibração, que isso, né, todos nós podemos fazer. E a gente conta muito com isso, né? Mas, assim, nesse momento, eu acho assim, cada um sabe aquilo que pode, né? A Eliana que costumava falar, né, que a gente deve ajudar com aquilo que o coração disser que a gente tem que fazer. Mas o que a gente nunca pode achar é que a gente nunca tem nada para dar, porque a gente sempre vai ter. Mesmo agora eu estou falando da parte do campo material mesmo. Porque às vezes, assim, você pode não colaborar com muito, mas às vezes o pouquinho que você dá e você dá com amor, que é o óbolo da viúva, aquilo vai servir, né? Então aquilo para alguém vai servir. Então acho que todo mundo tem um pouquinho para dar, e se não tiver material, né, que fique na parte espiritual, enviando preces, né, e pensamentos positivos. Independente disso, sempre tem, Olha, né? Sempre tem a possibilidade. Poxa, você não pode colaborar com recursos monetários ou com alimentos de doação, mas tem ajudar em um bazar ou ajudar a fazer um salgado para vender na casa e por aí vai. Então sempre tem uma forma de você ajudar, de colaborar. Não necessariamente precisa ser com valores materiais, né? Uhum. olha, Aline, lá em Boituva, 50% das pessoas perderam emprego. E apareceram muitos moradores de rua que eram de São Paulo e foram transferidos, entre aspas, para lá, não é? E como para algumas cidades do interior. E o que está acontecendo? As pessoas de lá se reuniram, de lá da nossa fraternidade, e estão fazendo alimentação naquela geladeira comunitária, eles estão colocando alimento todo dia, estão dando em alguns bairros, não naquele grande bairro do Parque Novo Mundo, porque não tem condição mesmo. E lá a fome está reinante, mas agora não dá para se entrar com o coronavírus, né? Mas naqueles outros bairros estão levando as marmitinhas já feitas, e uma faz um minestrone, outra faz um feijão preto com linguiça e couve e uma farofinha, outra faz uma macarronada, e isto é o óbolo da viúva. Aí eu comecei a falar, eu comecei a mostrar para as pessoas aqui o que é feito em Boituva, e as pessoas se comoveram, graças a Deus, estão enviando donativos. Eu estou enviando para elas estão comprando mais gêneros para fazer mais coisas um pouquinho melhor. Eu sei que assim vão se distribuindo, vão fazendo e muito vai se realizar.
É assim que a gente um se ajuda o outro. É muito importante, nesta hora difícil, se ajudar. Não é quando está tudo bem, que a gente vai dar tapinha nas costas e vai sorrir. Mas aquilo não tem valor. Aquilo é da boca para fora, parece político. É que quando a gente faz de coração, nos momentos mais difíceis, a gente pode ajudar as pessoas. Uhum. Vamos lá. A Priscila ela pergunta: como fica a criatura no plano espiritual que foi muito egoísta, acumulador de bens para si próprio? Então, eu acredito assim, né? Cada um vai responder por si, né? Essa pessoa, com certeza, em algum momento, não sei nem se na espiritualidade, né? Mas, assim, em algum momento, a consciência dela vai tocar, né? Provavelmente na espiritualidade. Mas a gente sabe, né? Que, às vezes, o sofrimento dessa criatura é grande no plano espiritual, né? Não, a gente não tem como julgar, não tem como saber, né? Mas assim, a criatura que vive de forma egoísta, né, que não conquistou, né, muitas pessoas, que não tem muito amor, né, ela realmente vai sofrer um pouco, né? Pelo menos a solidão ela vai sentir, né? E uma hora a consciência vai bater e ela vai querer corrigir aquilo, né? André Luiz nos mostra num dos livros dele, não sei se é o primeiro ou o segundo, ele de longe, num trabalho que ele foi fazer nas trevas, ele avistou uma pessoa muito desgrenhada, barbuda, cabeluda, sabe, totalmente alucinado, mas parecia aqueles traços que ele conhecia. Quando ele foi chegando perto, ele reconheceu o avô dele. Mas o avô dele estava tão alucinado, porque quando em vida, ele foi uma pessoa muito rica ali no interior, no sul do Rio de Janeiro, tinha fazendas, tinha escravos, teve muito dinheiro, e ajuntou muito dinheiro em baús, etc. E de repente desencarnou. E ele ficou com aquele baú que ele achou que ele estava, adorando aquelas moedas. Ele jogava a todo momento as moedas para cima. Isso passaram-se 40 anos. Quando o André Luiz chegou perto, ele não conheceu o André Luiz. Não é claro, o André Luiz era uma criança quando ele desencarnou. E o André Luiz viu que ali não tinha moedas de ouro, eram moedas de barro, lodo. E ele estava todo cheio de lodo, de barro, cheirando tremendamente. E ainda levou mais um tempo para tirá-lo de lá, para ele fazer a caminhada dele. Você vê o que é as pessoas que se apegam a tanto, né? É verdade. Vamos lá para a próxima. Fazendo um adendo a essa pergunta, eu lembrei de um caso, pega um pouco o que o Osmir acabou de falar também, né? Porque teve um conhecido que já desencarnou também e ele não tinha dinheiro, mas a ganância dele era tanta que ele deixava de colocar comida dentro de casa para os filhos, porque ele só pensava em construir casa, construir para alugar. Chegou a esse ponto a pessoa, no caso, né? A Juliana ela pergunta: geralmente nós falamos que não queremos que nossos filhos não passem pelo que passamos. Isso é correto? Fazer tido que eles fazer o que eles querem, vai, mais ou menos isso. Eu não estou enxergando direito aqui. Eu não sei se eu entendi a pergunta. Eu acho assim, a gente sempre vai querer o melhor para os nossos filhos. A gente vai querer sempre que eles tenham o melhor do que a gente teve, né? Mas eu acho assim que isso depende mais, para que realmente isso aconteça, depende mais dos pais, né? Do tipo de educação que ele der aos filhos. Porque os filhos, eles vão querer as coisas mesmo, eles vão querer tudo que eles veem, né? E cabe aos pais ir aos poucos ensinando. Então, por exemplo, às vezes o pai vai querer dar para o filho o melhor tênis, mas ele não vai ter o dinheiro. E o filho vai querer o melhor tênis porque vai ver que os colegas têm. Então, ele tem que explicar para o filho que, pelo menos naquele momento, ele não vai poder ter, mas que ele vai poder ter outro tênis e que uma outra hora ele vai ter aquilo que ele quer, né? E também explicar para ele que isso não é o mais importante. Né, que ele pode, né, que é justo ele querer ter o melhor, mas que existem coisas que são mais importantes, né, do que as coisas materiais.
Acho que é mais ou menos isso. Eu não sei se foi essa pergunta que Sim, ela fez. sim, exato. A Bruna ela pergunta: acredito que esse momento está sendo muito importante para se autoconhecer, buscar valores que estavam perdidos. Grande momento de reflexão. Parabéns pela palestra, Aline. Hum, Mas é isso mesmo, né? Um momento, uma oportunidade que a gente está tendo, né? Jossara ela fala: você concorda com essa frase? Não tenho tudo que tenho, mas amo tudo que tenho. Eu concordo sim, porque eu acho que primeira coisa a gente tem que ser grato pelo que a gente tem, né? Eu acho que em primeiro lugar a gente tem que agradecer tudo que a gente tem, né? E se a gente não tem aquilo que a gente gostaria de ter, e se é uma coisa justa, se é uma coisa lícita, é a gente correr atrás para ter, né? Vamos lá. A Márcia, ela pergunta: em época de Covid, as pessoas devem reconhecer que a saúde é um verdadeiro tesouro? Sim, deve reconhecer sim, né? É nessas horas que a gente entende, né, realmente quais são os verdadeiros tesouros, né? A gente sabe que a saúde tá, a gente deve, né, dar muito valor à nossa saúde, ao nosso corpo físico, né, que ele é o instrumento do nosso espírito. Só mais um momentinho. Uhum. A Jussara ela fala: o pobre teria mais condições de progredir por não passar pela tentação de obter tantos bens? Eu acredito que cada um está progredindo dentro do lugar onde está na encarnação, né? Então, aquele que está passando pela, né, provação da pobreza, ele vai progredir dentro daquilo. E aquele que tem a condição, que tem ele a aprovação dele pode até ser um pouquinho mais difícil, mas ele vai progredir. A tentação, no caso dele, é maior, né? Porque ele tem a facilidade de ter as coisas, mas ele pode progredir também. Certo. Aline, qual a maior prova da encarnação? Ter muito dinheiro ou não ou ter pouco? Eu acho que a maior provação seria ter o dinheiro, porque a responsabilidade é maior, né? Se foi dado o dinheiro é para a pessoa usar para o bem, né? E aí, nesse caso, a tentação é maior, né? O Caio ele pergunta o que você acha dessas pessoas que elas são possessivas que quer tudo para ela própria? Então, eu acho assim, depende do que a pessoa está buscando para ela própria, né? Porque se for realmente as coisas materiais, eu acho que não vale a pena, né? Então, se a pessoa ela é possessiva pela posse do ouro, né, em busca de coisas materiais, isso é ruim. Agora, a pessoa que acha que ela é possessiva por outras coisas, né? Talvez ela seja uma pessoa doente, ela precisa mais de ajuda do que outra coisa. Ok, as perguntas foram essas. Uhum. E aí, nós temos tempo ainda? Temos Temos. mais 8 minutos. Eu vou te perguntar, Aline, Uhum. você é pertencente à nossa mocidade, agora estamos parados, né? Eu queria saber o que você está achando das nossas lives. Está trazendo alguma coisa para as pessoas? Nossa, eu tenho certeza que sim. Assim, eu tô gostando muito. Eu, graças a Deus, estou conseguindo acompanhar todas, assim, e eu acho que os ensinamentos estão muito bons, as palestras, os temas propostos pela espiritualidade são muito bons, e as palestras, né, as pessoas que estão fazendo, elas também estão realmente se dedicando, e eu acho que está dando para aprender muita coisa. Então, nesse momento, acho que isso é um presente para nós, né? Que a gente não está podendo ir até a fraternidade, mas nós estamos unidos, né? E aprendendo, que é o mais importante, né? Estou gostando bastante. E sabe, nós somos eternos aprendizes. E nem tudo a gente conhece, nem tudo a gente sabe. Muitas vezes nós falamos por intuição,
os amigos espirituais que aqui estão. Outras vezes falamos por achar que tem que ser assim, e alguns irmãos discordam, acham que está errado. Como vou solucionar isso? Eu acho que a melhor maneira é, quando a pessoa achar que não está bem, nos avise. E aí nós vamos conversar, que é muito importante, porque às vezes uma ideia, uma intuição que vem da espiritualidade, para vocês encarnados que estão nos ouvindo, pode ser alguma futilidade, mas não é. Eu me lembro há muitos anos atrás, eu não queria tocar nesse assunto, mas eu me lembro há muitos anos atrás, quando o nosso irmão Braulio, Antônio Celestino dos Santos, o médico, denunciou que certos laboratórios homeopáticos estavam fazendo umas manipulações com farinha. E não deu outra. Passado algum tempo, não porque ele falou isso, ele apenas os alertou. Passado algum tempo, foi descoberto vários lugares que estavam fazendo isso, farmácias de manipulação, etc. E às vezes, então, eles fazem certas observações e alguns dos nossos irmãos, sabem, não acreditam e ficam irônicos. Não façam isso. É melhor a gente aguardar, como eu falei no outro dia. Vamos aguardar as coisas acontecerem. E quando a gente achar que não tem que ser assim, vamos esperar passar para o lado de lá. Se nós não tivermos razões, vocês vão nos cobrar, tá vendo? Você estava errado. É a melhor maneira possível, porque a gente está fazendo esses programas com o maior amor e carinho, com muita dedicação, para que todos fiquem irmanados. É bom cada um entrar no seu horário. Hoje, às 18h30, vamos entrar às 18h30. Eu creio que muitas pessoas hoje acharam que seriam às 20h30, mas não olham. É importante ver isso. Às vezes a gente erra batendo na tecla lá, o dedo é meio gordo, como diz o Yuri, o meu dedo é gordo, por isso que eu não escrevo direito. Aí então, eu falei para ele me dar um celular novo com aquela caneta ali de escrever. Aí então a gente tem que entender isso. Sai uma data errada, qualquer coisa, as pessoas nos cobram. Não, isso não está certo. Ele está rindo. Isso não está certo. Não sei o quê. Não é assim. É importante. E é importante alertar, por exemplo. Ontem nós estávamos em conversação com o Neto e ele falou, amanhã não perco. É a Aline, eu não quero perdê-la porque a gente bate tudo papo. Então quando você chegar em casa, acho que ele não entrou, não é, Yuri? Que eu tenha visto, não. Pode ser que eu perdi, mas depois eu dou uma olhada. Eu vou mandar um para o Neto. Ele disse, como é que é? Hoje era eu. Tenho certeza que ele errou o horário. E assim nós devemos prestar atenção, aproveitar como se estivéssemos no centro. Tá? Está acontecendo uma coisa nos dias de hoje, que é juntar tesouros no lar, que é o amor, o carinho. Olha, está todo mundo sendo passado por provas. Hoje eu conversava com a Ziza, e a Ziza falava para mim, graças a Deus, a gente não tem esposa, não tem filhos, a gente não está sendo testado. Eu falei, pelo contrário, isso vem de fora para dentro de casa, não adianta que a gente seja testado do mesmo jeito. Mas os testes dentro dos lares, os esposo, ficarem juntos durante muito tempo, já passou aquela fase do namoro, meu benzinho para cá, meu benzinho para lá, meu não sei o quê, minha não sei o quê, não vou falar, senão vou falar que eu estou copiando os casais. E começam a se degladiar. É aonde não pode acontecer. Hoje também para o lar, para os casais, é a hora de ajuntar tesouros do amor dentro de si. Porque vocês deverão apresentar isto para os seus filhos. Passar esse amor, esse tesouro para os seus filhos. Tudo nesses momentos difíceis do Covid, nós estamos sendo testados de todas as formas. Então vamos testar de todas as formas a nossa maneira de ser. Não do meu semelhante, não daquele que estiver na minha casa, do meu vizinho, do meu parente. Isso não interessa.
Me interessa eu fazer o melhor para aqueles que estão em minha volta. Você não acha, Yuri? Sim, sem dúvida. Chegou mais duas Será que a perguntas. Roberta, será que a Roberta queria falar alguma coisa? Não, ela tá pensando quando que vai assinar minha carteira e pagar o meu seguro, meu plano aqui de escravidão, filho, porque aqui é torta, é bolo, é tudo. Já não aguento mais. Ah, tá bom. Tá bom. Vamos ver essas duas perguntinhas que ainda dá tempo para poder encerrar. Eu esqueci o teu nome, desculpa, mas ele entra aqui como Cunha. Ele pergunta: por que é tão difícil orientar as pessoas devido ao seu grau de evolução nos dias de hoje? Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que é o Antônio, né? Isso! O Antônio Cunha. Então, é que eu acho assim, que cada um tá num grau de evolução. Então, às vezes numa casa, né, na família, cada um pensa de uma forma, cada um tá dentro de uma religião, né? Então é difícil a gente querer orientar, né? Porque às vezes a pessoa não aceita. E às vezes aquilo que a gente fala até numa boa, né, mas a pessoa não aceita. Mas é porque cada um tá dentro de um grau, né, de evolução. Aí eu acho que nesse caso a gente tem que ir com, né, com calma, ter paciência, né, e tentar, né? Tá. A Jussara também ela colocou uma pergunta que eu não entendi muito bem, mas vamos lá. O poder, a autoridade não será um bem para ser bem usado para o bem? Eu acho assim, a autoridade, ela pode ser um bem, sim, mas eu acho que também são poucas as pessoas, talvez, que saibam usar. Eu acho que é como se fosse a riqueza. É uma aprovação também, porque a pessoa que vem com uma autoridade, né, que vem com um cargo de chefia, ou vem com essa responsabilidade de dirigir alguma coisa, ela tem que ser uma pessoa, né, que ela está sendo o tempo todo provada, que ela está sendo o tempo todo observada, né? Então, assim, é um bem, sim, para ela, né? E ela também vai, através desse poder, entre aspas, que ela tem, poder levar o bem ao próximo, né? Mas é difícil, é uma aprovação também. Ok. As perguntas foram essas. Só um toque para o pessoal que está preocupado aqui. O celular do Osmir já está no modo extra grande de letra. É o dedinho que é um pouquinho avantajado mesmo, tá, meu povo? Depois ele me mata, mas não tem problema. Eu falei para ele que a gente vai comprar um celular daquele da Oba Box e aquela bengalinha que vem com a lanterna também, que se ele cair ele aperta e toca o alarme. Entendeu? Não se preocupa. Com 72 anos está se aproximando. Ai. 2 minutos. Escuta, gente. Eu quero aconselhar a todos. É muito importante. Os nossos mentores sempre recomendaram: faça o uso da água fluidificada. Deixa uma jarra de água para todos. Hoje não precisa estar fazendo individual. Todo mundo corre o risco de pegar o coronavírus, o Covid, o que vocês quiserem. Então, deixe, por favor, uma jarra de água à noite. Ponha um paninho branco embaixo, ponha a jarra de água, tampe com um guardanapo, porque é muito importante para que não caia poeira dentro, né? E peça espiritualidade maior, o Dr. Bezerra, os amigos espirituais, médicos, que coloquem a essência necessária para a gente estar fortalecido. Mas faça suas orações, não adianta sua água, hein? E durante o dia, de manhã, você dá para aqueles que não estão em casa, você dá para os seus filhos, à noite você dá para os que estão em casa. Você pode fazer, se o seu marido não gosta de água fluida, faz o que a dona Luzia fazia. Ela enganava o marido, ela fazia laranjada, punha na geladeira com água fluida. Ele bebia sem saber. Era ótimo. Eles estão desencarnados, eles agora podem saber, não é? Mas assim que a gente tem que fazer o melhor para o melhor. É isso, então. Aline, as suas despedidas. Então eu quero mandar um abraço a todos, dizer que eu estou com saudade de todo mundo e agradecer a Deus e a espiritualidade, a oportunidade que eu tive de falar sobre o tema, né? Que a gente sempre aprende, né? Quando a gente está falando, a gente fala pra gente em primeiro lugar. Então, um abraço a todos. Yuri, eu vou te dar uma ideia. Vê se ainda dá tempo das pessoas apontarem o próximo orador para sexta-feira. Não é, Yuri? Então,
Yuri, suas despedidas. Vamos lá. Agradeço a presença de todos mais uma vez e pedir, como sempre a gente pede nos grupos aí da fraternidade, para que todos possam fazer as suas orações aí para todas as famílias e principalmente para os doentes que estão aí nos hospitais passando por essa fase tão difícil aí que nós estamos vivendo hoje. E eu agradeço a todos nesse momento, pedindo a Deus, Cristo e caridade que abençoe a todos, pedindo por nossa irmã Márcia, nossa irmã Maria da Graça, o irmão Ari, ex-esposo de Nereide. Vamos pedir por a mãe de nossa irmã Roberta. Eu não sei se eu estou me esquecendo de alguém, vocês me ajudem. Vamos pedir por todos que eu sei que estão doentes e que recebam a paz, o amor, a tranquilidade e que Deus esteja conosco. Nesse momento, encerro essas atividades. Até a próxima sexta-feira, às 20h30. Eu prometo que será como hoje, como foi as outras semanas, uma palestra... Terça-feira. 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 E quem é orador? É você, Yuri? Eu não posso controlar 3 telas e ainda ler pergunta e fazer a palestra. Ele se salva mesmo. Mas nós vamos lá. Eu vou convidar alguém que vocês vão gostar e que Deus, Cristo e caridade seja convosco. Boa noite. Bom domingo. Eu sei que agora todo mundo vai comer as suas pizzas. Cuidado quando receber os pacotes. Limpem bem, passe álcool, etc, etc. A minha irmã lava o pacote. Quando a pizza chega lá na mesa, está lavada. Façam tudo no melhor que vocês vão conseguir o melhor. Aí em Boituva, um abraço a todos também. Eu sei que elas já estão se preparando para o churrasquinho. E Deus esteja convosco, Priscila. Você, Ju, quantos copinhos de vinho já foi hoje? E assim a gente vai em frente, né? Tchau, gente. Tchau, Aline. Tchau. Tchau. Até mais, pessoal. Boa semana a todos. Até logo.